A linguagem silenciosa, primeiro de tudo, né? Essa live é sobre os benefícios da linguagem silenciosa na vida, no caso, os benefícios que eu tive aprendendo a linguagem silenciosa. Muitas vezes a gente escuta só o que as pessoas falam pra gente, só as palavras que elas emitem. E a gente acaba acreditando nisso, e tem muita informação que o corpo traz, o ambiente traz, a entonação da voz traz. E isso é linguagem silenciosa. Ela traz todos esses aspectos, não só o que a pessoa está dizendo, mas todo o contexto da expressão facial dela, o que o corpo dela está indicando, o ambiente. E isso muitas vezes passa desapercebido. Eu vou contar primeiro como que eu comecei nisso, né? Como que eu conheci a linguagem silenciosa. Tava certo dia, sapeando na internet, o YouTube, procurando alguma coisa para ver de interessante, e vi um maluco lá. Falei, falando sobre um caso da Camila Pitanga. Falei, mas como assim, né? O cara falando sobre a Camila Pitanga, lá vem picaretagem nisso aí. O cara vai inventar um monte de coisa. E por fim, assisti, fui me envolvendo naquilo, fui vendo, pô, né, que o maluquinho aí tem umas ideias meio certinha, tá combinando com o que eu acredito, ele tá dizendo e faz sentido tudo que ele tá dizendo. E falei, pô, me interessei aí, é o Ricardo Ventura, que de maluco é só o jeitão mesmo, o cara é um gênio, é um paizão pra todo mundo que conhece ele de perto, sabe. E depois desse vídeo eu comecei a me interessar mais. Comecei a olhar todo o canal dele e ir mais a fundo. E a cada vídeo eu ia aprendendo alguma coisa. Eu falei, nossa, não é que dá para ir aplicando na vida mesmo isso daí? Faz sentido. E e logo em seguida teve a formação, que era para você entrar como aluno e aprender as mesmas técnicas que ele utiliza. Falei, pô, deixa eu acompanhar a semana, foi uma semana sensacional. Decidi entrar para o meio disso, falar, vou ser igual esse maluco aí. Vamos ver no que dá. Porque quem de nós nunca teve, nunca foi enganado? Já conheceu alguém assim? Alguém que nunca foi enganado? Você que está assistindo aí, já se sentiu assim? Escreve para mim. Comenta aí se já foi enganado. Sabe quando você é enganado e você fala, pô, tava tão claro, tava estampado na minha cabeça, todo mundo via e eu não. Seja num relacionamento, seja numa compra que você vai fazer e a pessoa não te dá garantia nenhuma daquilo lá. Você se sente enganado. E eu sempre tive um lado de querer buscar o porquê que as pessoas mentem. E o meu intuito ao entrar no curso foi esse. Foi o de entrar e falei, esse cara vai passar para mim um gestinho da mentira ali, um olhar, alguma coisa que fale, tá mentindo. Sendo bom ou não, não existe esse gesto da mentira. Na verdade é todo um contexto que a gente tem que pegar e analisar a vocalização da pessoa. Ele fez até o protocolo Ventura, né, que entra daí a vocalização, as expressões faciais, a narrativa da pessoa, se ela se põe dentro da situação ou não. Bem, enfim, são vários aspectos do protocolo em que a gente tem que prestar atenção para chegar numa conclusão mais assertiva. E como eu era no começo dessa formação, não sei se vai ter pessoas aqui também que se identificam com isso, que tem medo de dar a sua opinião, né, nos mais diversos assuntos. Tá numa rodinha de amigos, por exemplo, prefere não falar alguma coisa, porque vai falar, o que eu vou falar é óbvio. O que eu vou falar todo mundo percebe já estão percebendo, vão tirar sarro de mim. Vão falar, pergunta boba que você fez. E eu era assim, então eu não interagia muito na formação. Eles tinham lá, jogavam desafios pra gente analisar, os vídeos que o Ricardo mesmo
faz a análise, disponibilizava para a gente, fazia uma análise também para ir acompanhando, ver se o que a gente acerta, o que não, um ponto de vista diferente. E eu comecei a me arriscar naquilo lá. Falei, eu vou fazer uma análise aqui, marquei lá, para mim isso aqui foi incongruente, isso daqui já quis dizer outra coisa. As pessoas começaram a me instigar a fazer isso. Você achou que aqui ele estava, por exemplo, com vergonha? E o que significa vergonha? Como que você viu a vergonha nesse determinado trecho que você estudou? Eu me senti inspirado a debater. Falei, não, eu enxergo isso daqui por tal motivo, pela situação em que apareceu para a pessoa que está falando, ela se sentiu envergonhada disso. E a gente vai pegando bastante informações que vem trazendo para a gente claramente o que é o mapa mental da pessoa, o que está acontecendo na psique dela. E olha que eu não tenho nem formação em psicanálise, mas já estou cursando também, que foi um dos benefícios do curso, olhar mais para o ser humano. E sendo instigado pelos moderadores e pelos alunos mesmo do curso, eu comecei a fazer cada vez mais. E eles falavam, olha, aqui está indo melhor, tal. Que tal se você fizer de tal jeito? Eu ia lá e fazia, e comecei a ficar mais inteirado de tudo. Comecei a participar mais ativamente. Então essa parte da timidez, vamos pôr entre aspas, de fazer alguma coisa, de me posicionar, que na verdade é isso, é a vontade. A gente muitas vezes observa as coisas, mas não tem um posicionamento daquilo. Acha que aquilo vai ser em vão. E não é assim. Minha vida melhorou muito a partir do momento que eu comecei a pôr a minha opinião nas coisas. Então, se algo acontece comigo, eu não faço mais simplesmente por fazer, abaixar a cabeça e falar, não, tá bom, é assim. Não, se eu discordo, eu vou expor. Eu vou expor a minha opinião, o meu posicionamento referente a isso, graças a essas interações no grupo. Outra coisa também que eu, no decorrer do curso, eu fui absorvendo, foi uma melhora no meu relacionamento. Por exemplo, e eu acredito que tem vários homens que façam isso que eu fazia, tá? Então não adianta tacar pedrada em mim. Eu chegava em casa do trabalho, depois de um dia cansativo, voltava a minha mulher querendo contar as novidades. Ela também voltava do trabalho dela e cheio de novidades. Só que ela já fala bastante. Então ela chegava, ela queria, como eu e ela compartilhamos muito as coisas entre nós, ela ficava conversando, ficava falando, o que aconteceu, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu ficava, deixa eu pegar aqui alguma coisa, faz de conta que isso aqui é um celular, tá? E eu ficava só assim, nossa, complicado, hein? E ela continuava falando. Aí dava um tempinho, ela vinha para mim e falava, o que você acha que eu devo fazer referente àquilo que eu acabei de falar? Falei, o que era mesmo que você falou? Pronto. Aí já vinha o desentendimento no relacionamento. Não que fosse ruim, mas esse relacionamento ia mostrando uma falta de respeito com o que se passa com o outro. E eu acabei percebendo isso em mim. Eu falei, poxa, ela está contando as coisas da vida dela e eu não estou dando tanta atenção pelo cansaço. Mas isso não é desculpa, não é desculpite para deixar de fazer as coisas. Então eu comecei a olhar mais para ela. Pensei, eu vou fazer, me concentrar bastante no que ela tem para me dizer, mesmo que eu esteja cansado, e vou focar nisso. Vai ser um objetivo meu, analisar o que ela está me dizendo.
Então, no decorrer do tempo, ela vinha e conversava, eu largava o que eu tivesse na mão, celular, se eu estivesse assistindo televisão, se estivesse olhando para nada, eu olhava para ela. Não, vai, pode falar. E ela começava a falar, e eu debatia, conversava, dava o meu ponto de vista referente a alguma situação que ela me contava. E com isso, passava um tempinho, ela perguntava, e aí? O que você acha que eu devo fazer? Eu falava, eu acho que você deve fazer dessa forma, dessa forma. Se fosse eu no seu lugar, eu faria assim. E tinha vezes que ela falava, nossa, eu não consigo me lembrar o que fulano de tal, sei lá, o que a Chiquinha falou pra mim semana passada. Ela tinha falado alguma coisa de fazer. Eu falava, ela falou isso, isso e isso pra você. Inclusive, ela deu um presentinho pra você com isso daqui e ela espera que você semana que vem faça tal coisa. Ela ficava assustada comigo, falando, o que aconteceu? Eu não lembro nada disso. Será que é isso mesmo? Eu falei, liga pra ela e pergunta. Aí eu comecei a ficar melhor no relacionamento por dar essa atenção. Porque, no final de contas, todos nós, né, buscamos a atenção. Se a gente fala alguma coisa para alguém, é isso que a gente está buscando, que aquela pessoa pare, converse com a gente. Às vezes, só escutar o que tem para falar, mas que preste atenção no que está dizendo. E esse é um dos exercícios que a gente aprende na linguagem silenciosa. A prestar, ter o foco centrado naquilo que está acontecendo. Com esse exercício, eu melhorei muito o meu foco, a minha concentração e a minha memória. Até a minha memória ficou boa. Porque no dia a dia, quando a gente fica olhando de um lado para o outro, pega o celular, se distrai, você está lendo um livro, daqui a pouco toca uma notificação, você vai para a notificação, você já não lembra direito o que você estava lendo no livro, o que você estava olhando no celular, porque você muda sempre assim, naquele vai para baixo, para baixo, para baixo, para cima, para cima, para cima. É uma loucura, você acaba não se concentrando. E fazendo esses exercícios, eu passei a me concentrar mais. Falei, não, se eu não vou deixar que nada me disperse enquanto eu for fazer alguma coisa. De quando as pessoas também vão deixar pra gente para trás. Duvido aqui alguém que nunca foi no mecânico e ele ficou naquele jeitinho de vamos fazer isso aqui, se não resolver a gente faz o outro. Eu acho que é isso daqui. É uma enrolação danada. Nada contra os mecânicos, mas só aqueles desonestos. Tem muitos mecânicos honestos também por aí. Mas eu me lembro que eu fui no mecânico, eu não sou entendido de nada. Eu sou meio fora da curva dos homens, que normalmente os homens sabem bem falar sobre carros, sobre veículo, o motor, como que funciona. Eu não sei nada, zerado disso daí. Numa dessas eu fui no mecânico, mas eu dei uma pesquisada antes no Google para ver o que poderia ser, né? Xeretão, o YouTube aí para ajudar a gente também a achar as soluções. Eu fui só para ter um argumento, para ter o que conversar com ele. Eu acho que é tal coisa. Eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou, ficou parado um tempo assim, olhava, falou, tá com cara de ser tal coisa. Eu falei, tudo bem, tá com cara de ser tal coisa, o que a gente faz? A gente troca, vamos trocar isso daqui. Eu falei, tá, mas e se não for isso? Daí a gente tem que fazer outra troca, coloca outra coisa lá. Eu falei, pô, mas daí eu vou gastar de novo. Eu falei, mas é assim que descobre as coisas. Olhei pra carinha dele assim, falei, não, ele não tá sabendo o que tá acontecendo, vou em outro mecânico. Aí fui em outro mecânico e ele resolveu o meu problema. Outra coisa parecida com isso também, foi quando eu fui trocar o líquido do radiador do meu carro. Em vez de eu ter pesquisado antes, eu já devia saber qual que era, mas a gente não tem o costume de olhar o manual do veículo. Então eu olhei, fui buscar esse líquido pro radiador, fui na loja,
Eu falei pro rapazinho, ó, peguei esse daqui, isso aqui serve? Ele deu uma pra trás assim, uma jogadinha pra trás, uma carinha de incapacidade de incompreensão, que é isso daqui, ó. E depois ele falou, ah, serve sim, esse aí é top. Na hora eu olhei pro senhor mais velho que ele na loja lá, falei, você não quer confirmar com ele lá se é isso daí mesmo? Aí ele foi lá, olhou pro senhor e falou, não, esse daqui não serve pro carro dele não, ó. É esse aqui, ó. Entregou pra mim. Falei, ó, escapei de ter um possível prejuízo com o carro, com isso daí. Um outro aspecto, né, em que a linguagem silenciosa me ajudou bastante, foi com meus familiares, por exemplo. Em certo dia eu estava conversando com a minha mãe, sobre assuntos, inclusive sobre linguagem silenciosa, sobre análises que foram para o canal e tal. E eu falei com ela, falei, mãe, eu vi tal análise, e ela também tinha visto, e começou a comentar. E eu percebi nas expressões dela uma tristeza, percebi vergonha, e a vocalização dela ficou bem diferente do que é. Ficou bem para baixo. Falei, poxa, aqui tem alguma coisa. E o barato da linguagem silenciosa é isso, que você não basta só identificar o que aconteceu. Muitas vezes a gente sabe, aquele ali tá mentindo, aquele ali tá com vergonha. E daí o que você vai fazer com essa informação? É isso que é o importante. Não basta, e se a gente seguir o livrinho, muitas vezes você vai cair do cavalo. Porque vai cruzar o braço assim e vai falar, ih, esse aí tá fechado, tá com mentira, tá fechado para informação. Às vezes é uma posição de conforto da pessoa, ela tem o costume de fazer assim, de cruzar os braços. Às vezes, né, ela tá com frio, por que não? Quantas vezes você já não sentiu frio e já deu aquela esfregada nos braços e você tava mentindo? Então, voltando nessa identificação que eu fiz conversando com a minha mãe, eu vi que comecei a conversar com ela no mesmo tom, para entrar na mesma situação que ela. E comecei a conversar e foi expondo para ela os motivos, inclusive o que foi dito na análise. Ela foi compreendendo aquilo e foi vendo no semblante dela a melhora. Foi melhorando, ela foi ficando já natural, sorriu. Então foi uma forma até de tratamento para ela, foi terapêutico. E isso acontece muito quando a gente vai fazer, inclusive nas análises que a gente faz no grupo lá da formação de linguagem silenciosa, não tem uma única análise, nenhuma, em que eu não aprenda algo. Eu sempre vou fazer uma análise pensando o que eu vou tirar para minha vida disso daí. Pode ser a coisa mais corriqueira que for. Você sempre tira uma lição que serve para a sua vida. E isso transforma. Uma outra situação em que encontrei, né, em que foi benéfico para mim a linguagem silenciosa, foi uma vez, eu sou estudante de PNL, e uma vez eu estava ajudando a minha irmã. E num dessas conversas, né, de terapia com ela, eu percebi que ela sorria e depois ela ficou com um rostinho entristecido. Falei, pô, mas como assim, né? Em qual livrinho que eu vou achar essa informação de que quando a pessoa sorri, logo em seguida ela fica triste, sendo que não mudou o assunto, não, é o mesmo assunto. E aí? Linguagem silenciosa. Pegue o contexto. A gente identificou o que era. São três os fatores do posicionamento, né, na linguagem silenciosa. É o IEP, que fala o IEP.
É identificar, entender e se posicionar referente àquilo que está acontecendo. E foi nessa que eu consegui ajudar ela também, nessa situação. Eu não vou dizer aqui qual foi o motivo que aconteceu isso, por ser algo particular. Mas eu ajudei muito. Eu percebi que ela não teve mais essa recorrência desse comportamento de rir e logo em seguida chorar. E isso foi um alívio para ela. Que ela acreditava que toda vez que ela sorria muito, que ela risse muito, algo de ruim ia acontecer e ela chorava. Eu vou responder aqui algumas perguntas que fizeram na caixinha de perguntas, que era sobre, que eu deixei a caixinha lá para perguntar sobre se tem alguma dúvida sobre linguagem silenciosa. Aí colocaram para mim quando alguém tem interesse em compras, como é saber se uma pessoa está interessada em comprar o meu produto? Essa é a linguagem silenciosa das vendas. Também é muito prático de utilizar ela. Uma das coisas que você pode utilizar nesse momento é identificar qual é o canal que a pessoa se identifica mais. Por exemplo, são 3 canais: o sinestésico, o auditivo e o visual. O sinestésico, ele vai ser aquele cliente que chegou na loja e está querendo pega no produto. Se é um carro, por exemplo, ele vai querer sentar no carro, pôr a mão no volante, sentir a maciez do banco e se sentir confortável, ligar o carro e sentir ele ligado, o trepidar do motor ali, como que é. Então, nisso é essa forma que o vendedor vai começar a chegar na comunicação com ele. Vai sempre referenciar esse lado. Já o visual, ele vai querer olhar assim, olha, a cor que saiu desse carro é sensacional. Ele vai olhar o painel do carro, ver se está no design que ele gosta, as cores. Ele vai querer ver esse tipo de informação visual. Já o auditivo, ele vai querer escutar as informações. Em que ano que foi lançado? Então você vai passar bastante informações técnicas para ele. E quando ele demonstra um interesse, ele vai estar voltado para aquele produto que você está vendendo. A atenção dele vai estar voltada, inclusive do corpo. E isso é muito fácil identificar sabendo a linguagem silenciosa das vendas, que você também consegue aprender com o conteúdo da formação de linguagem silenciosa. Uma outra pergunta foi que se a linguagem silenciosa se baseia só no corpo. Não é só no corpo. Baseado só no corpo é a linguagem corporal, que está inclusa na linguagem silenciosa. Ela abrange a linguagem corporal, a linguagem não verbal e todo um contexto psíquico que é o comportamento que entra junto na linguagem silenciosa. Então ela reuniu todos esses aspectos e cada contexto gera um tipo de situação, um tipo de interpretação, um tipo de análise. Então não é só, por exemplo, no corpo, daquele exemplo que eu dei, por exemplo, de cruzar os braços, que olhou e falou, não, ele não quer. Não, às vezes ele está fazendo assim e... isso é interessante para mim. Conte mais sobre isso. É mais ou menos nesse contexto que entra a linguagem silenciosa. Você vai pegar todo o rito da mensagem, que faz parte do protocolo Ventura também, onde você vai pegar todo o contexto do que aquilo está acontecendo, o ambiente, a voz da pessoa, a vocalização dela, como está o tom, se está subindo, se está no padrão dela. É muito útil, inclusive, em uma anamnese num consultório médico ou terapêutico,
É muito importante para verificar isso. E outra coisa que eu queria dizer é que eu recebi na caixinha de mensagens é que me escreveram que linguagem silenciosa salva vidas. E salva mesmo. Salva. Eu tenho uma história referente a esse salvar vidas. Mas essa história eu vou contar lá no Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que vai ser agora dia 3 de dezembro. E a todos aqueles que ficarem interessados, basta entrar lá no site www.naomintapramin.com.br/evento. Vai lá, é uma oportunidade muito boa de conhecer a linguagem silenciosa. É um dia inteiro com o Ricardo Ventura, com uma galerinha que está aqui com a gente também assistindo. E você vai aprender bastante sobre linguagem silenciosa nesse congresso, conhecer pessoas interessantes também. Eu vou estar lá, com certeza. Eu não quero perder isso por nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário para fazer? E eu tenho a intenção de trazer, de tempos em tempos, pessoas que conheçam também da linguagem silenciosa, para comentar aqui o que elas melhoraram na vida delas, qual foi o benefício, como elas utilizaram para resolver alguma situação da vida. A gente vê, por exemplo, lá no grupo tem mães que têm crianças autistas que conseguiram utilizar a linguagem silenciosa delas. Temos professores, pedagogos que utilizam na escola, nas suas casas. E é uma infinidade de coisas. Onde tem o ser humano junto, a linguagem silenciosa tá ali coladinha. E é isso daí, pessoal. Obrigado, viu? Espero que tenha gostado e fiquem de olho. Eu vou trazer mais pessoas aqui depois para participar comigo. Falou! Tchau, 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 tchau!